Mujeres, escuten mujeres, voz en brasa, verdad en voces. Olá, hoje estamos eu, a Vera, a Rose e o nosso convidado Fabiano Fidelis de Souza, facilitador do ambiente Autofilosofia da Desilusão, fundamentada por uma autopedagogia da empresa Mailete Wildenberg. E vamos conversar um pouquinho hoje sobre o tema Estou desiludida. O que perdi? Para isso, para a gente dar um pontapé inicial aqui, eu vou dar um exemplo em que eu vivi no meu casamento. Quando a gente foi se casar, eu e meu marido, a gente fez um acordo. A gente combinou que se um dos dois percebesse, a aproximação de uma outra pessoa, ou que a gente estivesse ali se apaixonando por outra pessoa, que a gente, antes de qualquer ação, a gente voltaria, né, conversaria a respeito para decidir o rumo que a gente tomaria nesse casamento. Mas isso não aconteceu. Acabou acontecendo a aproximação de uma outra pessoa, acabou acontecendo aí uma paixão extraconjugal, e isso foi se desenrolando sem que a gente tivesse nem pensado no acordo que a gente tinha feito. E aí, como a gente está hoje aqui falando da ilusão, eu considero que eu estava completamente iludida a respeito. Eu desconsiderei qualquer coisa que poderia ocorrer ali e que eu seria capaz de, numa situação dessa, antes de tomar alguma atitude, falar com o meu parceiro ou ele comigo. Então, aí eu desconsiderei várias coisas, né, que humanamente acontece com a gente e eu nem tinha, pensado nisso. Simplesmente fiz o acordo. E aí isso gerou um sentimento de perda, perda de confiança, perda minha, perda dele, né? E só muito tempo depois que eu fui até perceber que eu fiquei desiludida e que eu estava iludida, né? Aí sim que eu fui detectar que eu estava iludida. Então, primeiro eu passei por todo esse contexto aí de sentimentos, né, múltiplos que surgiram daí para depois detectar o quanto eu estava iludida quando eu fiz esse acordo. É interessante, né, Edna, você falando, a gente pode levar isso até para qualquer âmbito, né, de relacionamento, né, na família, né, entre irmãos, pais e filhos, no trabalho, né, além de realmente, acho que fica muito mais, geralmente, né, muito mais visível, né, realmente numa relação amorosa, né, não importa de qual gênero, né, é onde fica mais. Mas aí eu fico pensando até que acho que isso aí é decorrente da expectativa que a gente coloca no outro, né? Então, a gente idealiza, né, uma amizade, uma relação, né, até relação com o pai, né? Você acha que pai e mãe são os maiorais, são heróis, né? E a gente cresceu acreditando nisso, né? Sendo formado dessa forma, né? Vamos dizer, dessa maneira de pensar. Então, acho que dá para associar em qualquer lugar, né? Em qualquer espaço, qualquer coisa da nossa vida, né? Bem interessante. Ouvindo aí vocês colocando essas, né, essas questões que a gente está vivenciando, ilusão, desilusão, e a gente deveria refletir mais, né, sobre isso, porque eu sinto que na desilusão a gente só para porque a vida dá um tranco e a gente dá um choque de realidade. E aí a gente fica, né, fica parada ali, sofrendo, e muitas vezes a gente não entende. A gente fica procurando aí respostas, né? Aí, dependendo da situação, se a dor é grande, se o impacto pegou a gente assim de surpresa, né? Aí a gente está encharcada de emoção, a gente fica sofrendo, e às vezes a gente até experimenta desespero. E geralmente a gente busca distrair, né? Aí a gente vai fazer a nossa vida passar. E daí, né? Qual é a necessidade de uma ilusão, disso tudo? Bom, para isso, nada melhor, né, que um bate-papo aí que é a nossa visão, né, tentar entender ou até
tentar decodificar aí essas incógnitas dessa equação emocional, né? Então a gente convida o nosso amigo filósofo de plantão, né, o Fabiano, para nos provocar a pensar. Bem-vindo, Fabiano. Bom, muito obrigado vocês pelo convite, né? O convite do ambiente das mulheres, escutem mulheres, né? E considero que aí já tem uma provocação muito grande que tem correlação com o tema, se eu entendi bem, a perda e a desilusão, né? E mulheres, escutem mulheres, né? É, é o chamado, né? Para mim parece uma convocação, né? Que vai além de qualquer escuta, né? E se eu tentar trazer isso para o meu universo masculino e tentar traduzir como homens, escutem homens, numa visão comum, eu precisaria estar escutando outros homens falando sobre as suas opiniões, sobre aquilo que eles pensam, sobre aquilo que eles creem, sobre a maneira como eles enxergam o mundo. E isso é muito geral e muito comum. Essa seria a primeira forma de escuta, mas considero que o ambiente de vocês, por ser mais profundo do que isso, nos traz aí a evocação de que nós possamos nos escutar através do outro. Então, como é que uma mulher pode escutar-se através de outra mulher? Como é que um homem pode se escutar através de outro homem? Se entre aquilo que ele fala e aquilo que eu escuto tem uma transição de inúmeras interpretações, de crenças, tem emoções, tem entre a maneira como eu recebo, eu escuto, traduzo, ou seja, tem uma série de ilusões aí que se atravessa nesse processo de escuta. Então, para mim, tem total correlação com a proposta de vocês. Eu agradeço imensamente pela oportunidade e o convite, por fazer parte desse momento, junto com cada um de vocês, né? E até é interessante, né, a questão realmente, né, o nosso trabalho, o nosso ambiente realmente chama-se Mulheres Escutem Mulheres, e tem a presença realmente de um representante, né, do masculino, né, eu acho que realmente é importante, porque ainda mais você com a sua sensibilidade, né, você já capta, né, muitas coisas, né, até dos ambientes que a gente faz parte, né, juntos, né, nós quatro aqui, acho que a vivência que a gente tem, eu acho que você já tem uma outra mentalidade, né, em relação a realmente a questão de mulheres, né, de ser mulheres, né, o significado. É uma honra realmente você receber você aqui. Obrigado, e considero que, né, olhando por esse ponto aí, eu me deparo com a grande ilusão masculina, né? A grande ilusão masculina, eu diria que, num primeiro momento, nós diríamos que é esse esforço de tentar olhar para as mulheres como mães ou como serviçais cuidadoras. Mas eu diria que essa ainda esconde uma ilusão um pouco mais profunda, que é o filho, né? É essa mentalidade que aguarda, que tem a esperança, que acredita de que o mundo tem o dever de cuidar, que o mundo tem o dever de se submeter aos desejos e caprichos de uma masculinidade infantil, olhando aí para o âmbito da mente, né? Mas eu acho que vocês também nos trazem aí, dentro dessa investigação, um ponto que eu considero importante aí para a gente também refletir um pouco mais sobre isso. E eu quero dizer que, para mim, o meu objetivo é tentar abrir um pouco mais para mim essa temática. Então, eu não trago de maneira nenhuma resposta definitiva sobre o tema. Talvez algumas questões eu traga, algumas conclusivas, mas eu quero muito tentar abrir um pouco mais a percepção sobre a temática, que é muito boa, que vocês tá me proporcionando e nos proporcionando, né? Que é sobre a perda e a desilusão. Então, para mim, antes de mais nada, se a gente considerar que a desilusão é um processo que se experimenta e que se vivencia, e eu acho que a gente pode considerar que toda desilusão
é um percurso que se dá da inconsciência à autoconsciência daquilo que estava me iludindo, não é? Então, para eu olhar para essa desilusão, eu preciso primeiro me deparar e olhar para a ilusão, né? Qual é a ilusão que eu preciso me desiludir? Qual é a ilusão que eu preciso confrontar, ou pelo menos começar a questionar, a refletir em torno dela? Porque uma ilusão, quando ela surge num primeiro momento, ela já demonstra que ela já não sustenta mais da mesma maneira que eu acreditava, né? Quando, dentro do exemplo que a Edna nos traz, sobre a questão da negociação dentro do casamento dela, de que, havendo aproximação de uma terceira pessoa em qualquer um dos lados, de que há um acordo, um compromisso, um dever de ambos os lados, trazer esse assunto para que ele possa ser dialogado, e se isso não ocorre, significa que há aí uma ilusão. E eu preciso olhar para isso para que eu possa viver o processo de desilusão. Então, se vocês me permitem prolongar um pouquinho mais, eu vou trazer um outro ponto só para nos provocar e a gente dialogar um pouco sobre isso também. Vamos considerar a tão conhecida alegoria da caverna de Platão, dentro dessa conversa, ok? A alegoria da caverna de Platão está lá no livro República, se eu não me engano é o sétimo livro, e nessa obra, em particular, o Platão está interessado realmente em pensar como é que seria um ideal de uma cidade, né? E quem está estabelecendo esse diálogo da alegoria de Platão é Sócrates. É sempre Sócrates que está ali como esse personagem que trava os diálogos, né? Aquele que está investigando se realmente ele é o homem mais sábio, porque disseram isso para ele, ele duvidou disso, então ele agora está investigando isso. E no diálogo, dentro desse diálogo da alegoria da caverna de Platão, que não é o nosso objeto aqui agora, é só para a gente ter aí um outro referencial, nós temos ali os prisioneiros da caverna acorrentados e acreditando que as sombras que atravessam um pequeno facho de luz, por um pequeno facho de luz que atravessa o que seria o mundo exterior para dentro da caverna, e que se passam pela parede da caverna, esses prisioneiros eles tomam isso como verdades, acreditam que é verdade, né? Em um dado momento, um dos prisioneiros vai notar o facho de luz, ele vai notar que está acorrentado, vai notar que ele pode sair dessas correntes, ele sai dessas correntes, ele pouco a pouco vai atravessando a obscuridade da caverna, até se chocar pela primeira vez com a luz de um novo horizonte que até então ele jamais viu. E isso é um choque. Por quê? Porque é um local que ele jamais esteve iluminado pelo sol. E o sol, para Platão, é a verdade, é o símbolo da verdade. As sombras são as opiniões, ou as crenças, ou as ilusões. Então aí a gente já pode associar que toda ilusão tem relação com crença, com opinião, né? E esse prisioneiro, ele se choca tanto, ele sente tanta dor nos olhos, que pouco a pouco ele vai tentando olhar o sol indiretamente. Então ele primeiro olha através dos reflexos das águas até que seus olhos se acostumem, e aí sim ele pode olhar diretamente para a verdade. Para que não serve essa noção da alegoria de Platão? Para a gente tentar observar a ilusão, o processo de desilusão como um processo que parte de uma ilusão até a verdade. O prisioneiro poderia, na visão de vocês, ser retirado bruscamente, arremessado lá fora diante do sol? Não, tem Não, que ser um processo. é um processo. Seria extremamente agressivo, ele poderia até ficar cego, Sério. não Sim. é? Então ele teve que viver um processo. E isso já nos coloca a ilusão como algo que tem uma função. Tem uma função. Então, olhando para aí, a ilusão que tem relação com crença, que tem relação com opinião, e
Há um incômodo, há uma inquietação, há um conflito. Esse prisioneiro descobre um percurso até a luz da própria verdade e vai se adaptando pouco a pouco. Como é que nós podemos agora olhar para essa relação entre perda e desilusão, considerando até o exemplo da Égina ou qualquer outro exemplo que a gente possa pensar? O que vocês pensam sobre isso? É interessante quando você fala isso, porque no exemplo que eu dei, eu falei que eu sentia perda, né? Que a perda de confiança, a perda até da inocência ali, né? Porque também fui muito inocente nesse acordo, né? Mas como que eu posso perder alguma coisa, né, Fabiano? Por acaso meu marido era meu, eu era dele, né? Então, aí até dentro disso que você está falando, me parece que a perda também ela arrasta aí para uma ilusão, né? Eu estou perdendo o quê? Meu marido? Estou perdendo uma pessoa? Ele é meu? Então, e até a pergunta que você faz nos permite pensar assim, porque nós somos assim. Nós sofremos pela perda de pessoas e objetos. E quando eu digo assim para mim, eu estou sofrendo porque perdi o meu carro, porque ele bateu, ou perdi a minha companheira porque a relação acabou, ou perdi dinheiro, não é? Essa perda não tem uma relação sempre direta a algum símbolo, a alguma coisa. A perda nunca é exatamente sobre alguma questão que tão abstrata que ela não possa ser vinculada como um símbolo. A perda tem uma relação simbólica, né? Até a gente poderia dizer, né, desculpa, interromper, por Fica à exemplo, vontade. nesse exemplo, né, da Edna, a perda do status de mulher casada, Olha aí, não é? interessante, não é? Porque o que implica a perda dessa condição aí, Edna, e para você? Ouvindo a Vera falar, me veio o seguinte: a perda da mulher direita, né? É. Tudo ligado às crenças, né? Crenças e conceitos, né? Exato, é. É. E de onde vem essa crença de que para ser mulher direita tem que estar casada? Nossa. Aí a gente já vai entrar no conservadorismo, no fator familiar, naquilo que a gente escutou. Eu, pelo menos, sempre escutei, né? A mulher separada, a mulher que trai, a mulher que faz alguma coisa fora daquele processo certinho ali, conservador de marido e mulher, deixa de ser uma mulher direita, né? Ou seja, a Os sociedade padrões, né? É, critica, né? Se ela É, sai daquele padrão estabelecido, que a gente nem é, sabe por quê, né? A gente segue é. isso de forma bastante inconsciente, né? Ingênua, e sofre por isso, né? E vamos E tentar. acaba trazendo uma outra coisa dentro disso, né? Porque se a gente for puxando o fio aqui, a gente vai trazer vários sentimentos, porque acaba trazendo a culpa também, né? Ela entra também nesse processo. Estava iludida, perdeu, né? Perdeu a mulher direita, perdeu o status, a culpa por aquilo ter acontecido. Ou seja, uma mulher que não é direita merece ser condenada por ser culpada por ter perdido a condição e o status de ser uma mulher direita. Direito, é. Sim. Isso Mas é aí nesse, estrutural mesmo, né? é estrutural, é estrutural. O que vocês acham? E essa Sim, situação que a gente fica, né? Porque a gente não consegue transpor isso. Né? É ilusão aqui e ilusão lá, né? Porque a gente vai desejar algo, vai querer sair desse lugar, né? De alguma forma. Eu considero que esse é um ponto interessante que você traz, Rosa, que me permitiu pensar aqui junto com vocês. Qual seria o caminho? Vamos supor que tentássemos superar isso. O que faríamos para isso? Tentaríamos, por exemplo, iniciar um movimento para que acabasse com a cultura da mulher direita?
não Pode ser um resolveria. caminho, pode ser um caminho, não deixa de ser um caminho, né? Faríamos um movimento para que a gente pudesse extinguir, ou pelo menos tentar alterar as mentalidades das mulheres e dos homens, de que essa mulher direita é um mito, nunca existiu, não deixa de ser um caminho, né? O que eu estou querendo considerar aqui é não desconsiderar as possibilidades do que, inclusive, muitos movimentos feministas, muitos movimentos de outras mulheres trabalham intensamente para poder referenciar um outro olhar sobre a mulher. Ótimo. Mas dentro daquilo que nós estamos nos propondo, e eu considero que um grande diferencial do que vocês têm produzido em Mulheres Escutem Mulheres é situar esse ambiente dentro de um ambiente de alta aprendizagem e autopedagógico. E eu diria que essa tem sido aí Exatamente. uma contribuição muito significativa e eu diria até singular nesse momento, quando se tenta alterar a multidão, que não deixa de ser um caminho. Então, qual seria o caminho dessa prisioneira em direção ao seu próprio sol da verdade? Porque, veja, a Edna, quando ela perde o status da mulher direita, ela perde o quê? O que que ela perdeu? É, você fez uma pergunta que nos calou agora, né, Fabiana? É, exato. Será que a gente não pode equiparar essa mulher direita às correntes do prisioneiro que olha as sombras e tomam por verdade? É, até no começo, quando você estava falando do masculino, né, do filho, da busca da mãe, até me veio assim, como que um acordo de um homem e de uma mulher num casamento pode ser feito, né, com todo esse contexto que a gente arrasta de filho, de filha, né, de correntes ali que nos prendem, né? Então não são, não é um macho, é uma fêmea fazendo um acordo, é um homem e uma mulher, é um filho e uma filha, é uma mãe e um pai. Quem é que está fazendo esse acordo ali, né? Então, E aí, quem está fazendo? e nesse acordo, você não considera o outro. Você considera só a sua, né, a sua mente ali. E no outro você não faz nem ideia do que passa ali, se ele está de acordo, né? E nessa questão, né? O que está sendo acordado? Será que o outro entendeu mesmo esses combinados, né? É uma boa pergunta. Eu estou fazendo um acordo com a minha companheira, e no meu caso, porque eu não quero ser traído por ela, ou estou estabelecendo um acordo, um compromisso comigo, para que eu possa me manter Exato. fiel à relação. É, exatamente isso, né? Eu acho que, em primeiro lugar, né, esse acordo deveria ser realmente aquilo, né, que eu assumo, né, e aí o outro também, né, da parte dele também. Mas o que acontece é que normalmente a gente espera do outro, né? Então, por quê? Porque não se responsabiliza, né? Então, estou esperando do outro. Se acontecer comigo, né, foi uma fatalidade, não é? Muito bom, quer dizer que essa mulher direita é um mito que não me permite, no caso, se eu fosse no lugar da Edna, uma mulher, me responsabilizar, então, pela minha própria força feminina, pela minha condição feminina, pelos meus desejos, me responsabilizar pela mulher que eu sou. Então, será que é isso que a mulher de direita aprisiona nas correntes da caverna? Eu estou considerando com base no que nós estamos nos colocando Sim, aqui. E eu sim, estou você tem tentando razão com percorrer o isso. caminho da caverna através do que a Edna trouxe. Sim. Essa mulher direita, ela está acorrentada ali, né, na caverna. Em todos esses sentidos aí que a gente veio falando, né? Sim. Porque é uma pessoa sem moral, é uma pessoa, né, traidora, é uma pessoa. Aí entra em ambos os lados, né? Se foi o homem ou a mulher que
atendeu de repente aos seus desejos e aos seus instintos, né, ela é pela sociedade julgada. Só que a gente não vê ali o que está realmente aprisionando. Porque quando eu falo que uma mulher não tem desejo, ou que um homem vai ficar preso num casamento, a mulher sem ter os seus próprios desejos, ou sem conversar sobre eles, eu estou completamente iludida, né, Fabiano? Sim, sim, sem dúvida, né? Agora, se a mulher de direita é um mito, e se eu começo a conceber ela como ilusão, então eu posso desenvolver um percurso de desilusão, Sim. porque eu estou diante de uma ilusão. A mulher de direita, aliás, deixa eu colocar de outra maneira, né, para não ser A interpretada mulher direita. politicamente, não é essa a questão. Mas a Sim. mulher direita, né, que é concebida aí como o ideal da mulher, se isso é uma ilusão, eu estou começando a perceber que, na verdade, isso me aprisiona em uma visão preconceituosa sobre o que seja ser mulher. Se eu estou percebendo que isso não implica na responsabilização pelo fato de eu ser uma fêmea desejante, né, me colocando no seu lugar, e se eu estou diante de uma ilusão, então por que eu permaneço submetido e vinculado a esta ilusão? Porque o que é que eu perdi? É. E eu considero também que ficar aprisionada a isso é nem perceber que estava iludida, né, Fabiano? É nem olhar para essa ilusão, né? É, porque o iludido, eu na condição de iludido, sem saber que eu sou iludido, eu jamais vou me crer um iludido. Eu sou a verdade, a própria verdade do mundo. Mas Sim, se eu começo a conceber e considerar que até então aquilo que eu via sobre mim não é bem o que era, então eu preciso, eu posso me questionar. Será que isso é verdade? Será que a maneira como eu me vejo é realmente assim? Será que a Edna já foi em algum momento uma mulher direita? Se mulher direita é uma ilusão, a Edna já foi em algum momento uma mulher direita? E é interessante que esse combinado desconsidera uma natureza, né? Porque é, por que que você pede fidelidade? Porque é da natureza, né, essa questão de a gente julga, né, ser infiel, mas como você disse, ninguém é de ninguém, né? Só que a gente quer colocar tudo dentro de caixinha para funcionar, para ficar Sim. bem linear, seguro, confiável, né? Sim. e E até é você visceral falando isso, né, da. Rose? Não é tão É, simples, né? Porque a gente, quando sente pegar nos pontos, a gente sabe que é visceral. Não é simples lidar com esses momentos de se reconhecer. Olha, ninguém é de ninguém, mas olha, não é um processo Não simples, né? é. uhum. Não, porque a gente considera que é, né? Que o outro é Sim, meu a gente É. considera mais que o outro é meu, não que eu seja do outro, né? sim, Mas aí quando você falou da mulher direita, se alguma vez, né? Se alguma vez eu fui uma mulher direita, coloca em xeque muita coisa, né? Porque a mulher direita é uma crença. É É. uma crença que vem ali, né? De muito tempo e a mulher, na verdade, não tem como ser direita, né? Ou não. Ela é uma mulher com seus desejos e seus instintos, né? muito bom. É, É eu estava nem pensando, direita e né? nem esquerda. Ela é mulher. É mulher. E tá, o que qualifica, né? Por que que qualifica de, né? Ser direita ou não ser direita, né? De ser Sim, viu, né? Não é? muito É bom. muito, Porque quando muito eu começo a interessante. questionar as ilusões, né, o que qualifica, o que define uma mulher direita, ou o que tem que ser uma mulher direita, né? Aí no caso, principalmente você, Veroca, pode exercer esse atrevimento de questionar essa crença, e uma crença que é
muito antiga, né? Muito antiga, né? Então, ao confrontar ou ter o atrevimento de questionar uma crença, não é questionar uma crença do mundo, mas uma crença em si mesmo, uma crença na própria mente, que neste momento não tem mais o mesmo potencial de traduzir aquilo que você está percebendo. Não define muito bem, porque quando se pensa assim, eu não sei vocês, mas quando se considera assim, ótimo. Como é ser uma mulher não direita? Nós também vamos encontrar aí com uma série de preconceitos. Sim. Então, tem a mulher direita e tem a mulher não direita, né? E essa visão dual não nos traz aí nenhuma possibilidade de olhar além. Por quê? Porque a princípio parece dois extremos muito diferentes, mas talvez sejam a mesma coisa. Duas É, visões dois, muito limitadoras. A mulher direita e a mulher e a visão preconceituosa sobre o que é ser uma mulher não direita. é, E fazendo até ali trazendo de novo da caverna, né? Que você faz até chegar na verdade, né? Quando você fala que a Uhum, verdade é a mulher direita ou a verdade é a mulher não direita, né? uhum, Quando você se posiciona nessas extremidades aí, não existe verdade. Você não saiu da caverna, você não chegou na verdade. exatamente. Que a gente volta a cair naquele ponto, né? Ela é só uma mulher. Ela é só uma mulher. Mas então o que é mulher? Veja, não é o que é a mulher, mas o que é mulher? E certamente uma questão que só pode ser respondida em cada mulher. O que é Cada mulher? mulher. O que é mulher? Porque se essas duas concepções que são equivalentes a correntes na minha própria caverna obscura não me define mais, então eu preciso de uma terceira via. E essa terceira via não pode ser me entregue por mais ninguém a não ser por mim mesmo. E né? talvez esse seja o passo do prisioneiro, que começa a caminhar fora da caverna, porque ele vai precisar encontrar a própria verdade. E a própria verdade não está no mundo. E, na verdade, ele não vai caminhar lá fora da caverna, né? Ele vai Não, caminhar dentro da sua própria caverna. da sua própria caverna. Própria caverna. Então, o que é mulher? Talvez seja o próximo passo do prisioneiro Uhum. que acabou de se soltar das correntes. O que é mulher? Ele não sabe porque os olhos dele não estão acostumados com aquele facho de luz, ele ainda está saindo da caverna, mas ele, ao mesmo tempo, anseia alguma coisa que o defina, a própria verdade, né? Porque a verdade é própria, a verdade universal, para mim, não existe, né? Agora, a verdade que pode ser concebida em si mesma é possível. O que é mulher? Que verdade é essa que dentro da Edna, dentro da Vera, dentro da Rose, está ali talvez escondida, oculta, pelas crenças ou ilusões de uma visão padronizada e coletiva, que não as define mais. O que é mulher? Eu acho que essa é uma pergunta que vai ficar pendente. Eu acho que não vai faltar oportunidade, né, para a gente fazer um outro, porque realmente chegamos num ponto que eu acho que é super importante e é crucial, né, na questão do entendimento mesmo, né, do que é mulher, né, do que é ser mulher. Nossa, o E é Fabiano uma ensinou pena a que o nosso gente. tempo. Tá acabando, e o Fabiano É, realmente, né, fez a provocação, tirou a gente de um lugar e deixou em outro, né? Uma questão bastante exato. instigante. Sinto que a gente tem muito a explorar, né? E como a Vera falou, a gente está caminhando aí para o final. A gente agradece imensamente a provocação do Fabiano, né? E a gente coloca aqui, se esse tema mexeu, né, para as pessoas que assistirem, deixar aí os comentários, questões, né, nos acompanhar aí em nossa rede social. Fabiano, muito agradecida pelas provocações, eu saio daqui bastante mexida, bem instigada.
Já sinta-se, né? Já se sinta convidado para uma próxima, que vai ser breve também, porque eu acho que vale a pena mesmo. Agradeço também, Provocou, né? provocou, É, né? Eu, É, assim, fica à vontade. eu também te agradeço, Fabiano, porque desde que a gente começou, né, que eu fui refletindo no que eu vivi, né, e isso me levou a alguns pontos ainda que eu acho que eu ainda estava iludida. Acaba que vai abrindo outros, né, outros pontos, e é bem interessante isso. Agradeço imensamente, Fabiano, pela sua É, participação aqui hoje. eu quero agradecer a vocês, a todas vocês, e sei que não estão presentes todas aqui, então eu estendo de vocês para a Júlia, para a Gilda, né? uhum, Esse momento muito sensível, né? Porque vocês abrem esse espaço tão fértil, tão viril, né? Ou seja, trazem tantas possibilidades de criação, de outros olhares, de outras maneiras de se pensar, e isso tem sido mantido por vocês com tamanha sensibilidade, dignidade. Então, eu torço para que isso se estenda para muitas pessoas, mas principalmente muitas mulheres, que possam encontrar em vocês o referencial de que é possível se escutar, de que é possível aprender a se escutar, e vocês trazem para mim, vocês referenciam esse estímulo, né, que eu ainda não sei, que é aprender a me escutar na relação com as mulheres, aprender a me escutar na relação com os outros homens, é crucial para que a gente viva esse processo de desilusão, né? Então, minha honra, minha gratidão, como diz a educadora, acho que ativa porque aqui a gente pode ensaiar que o pensar a si mesmo, né? Então, muito obrigado mesmo, tá bom? até a próxima. Até a próxima.